Então, a partir desse momento, essa reunião está sendo gravada. Hoje é dia 20 de maio de 2023, agora são 9 horas e 4 minutos. Estamos, então, começando a nossa 29ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Atingir a Essência, na página 133 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados, daquele de capa azul. Atingir a essência seria esforçar-se, dedicar até conseguir alcançar o âmago da questão. Aqui fala de alguma coisa no trabalho, na vida, né? O ponto principal daquilo que faz, que eu chamo de pino do vagão. O vagão gigante que puxa um monte de vagão, se arrancar aquele pino, ele só fica o cavalo na frente e os vagões não vão, né? O pino não é que é o mais importante, mas é o que da questão lá. Inamori-san fala sobre o carpinteiro, né, que alcança a excelência em arte na construção do templo. Quando um profissional dedicado décadas alcança esse nível de senioridade, de maestria, ele vira um ser humano diferente. Atingir a essência, nós estamos falando de evolução espiritual, emocional, mental, acho que em todos os sentidos. Assim como um comerciante, aquele comerciante nato, tem aquela sagacidade do comerciante, né? O policial que tem aquele instinto investigativo, isso tudo, acho que com a profissão, com o aprimoramento, ele alcança essa essência, o âmago do trabalho que ele faz. E junto com essa conquista de alcançar a essência, ele, como ser humano, cresce. Eu acho que é disso que se trata, né, do tema de hoje. Algumas informações antes, né, de começar a reunião propriamente dito. Eu costumo, aqui acho que está todo mundo fechado, pedimos para manter o microfone fechado para não haver interferência, principalmente os que têm crianças pequenas, animais atrás. Para maiores informações sobre como iniciar a implantação de filosofia em suas empresas, sobre o método de formação de grupo de estudos, etc., entrar em contato pelo e-mail embraf.p@gmail.com, que vai estar constando no rodapé do vídeo depois. Para ingressar no grupo do WhatsApp, pode acessar o link que estará na descrição deste vídeo também. Agora, né, o utilidade pública é imposto de renda. Está faltando poucos dias para dia 31 de maio, último dia, hein? Esse ano, como no ano anterior, a Receita Federal deu colherzinha de chá, de abril foi para maio. Como todo bom brasileiro, seu prazo é esticado, a entrega também é esticada. Mas eu queria comentar alguma coisa sobre o imposto no Brasil. Ele tem não sei se é no Brasil, a cultura de não querer pagar imposto, né? De querer fugir do... Então, o próprio Inamori fala que no segundo ano da fundação da empresa, antes que ele ficou tão revoltado com o imposto de renda, que ele falou, não vou pagar mais, disse que ele não pagou. Aí, no ano seguinte, a Receita Federal foi lá e falou, o que que é isso aqui? Ele falou, como o coração dele é reto, o que ele não pagou estava tudo lá no caixa, né? Estava na forma de reserva. E aí a Receita Federal autuou e ele teve que pagar. Então ele diz assim que a partir daquele momento ele passou a encarar o imposto de renda como despesa, não como algo para ser evitado. E sim, me deixa ganhar que eu pago o imposto, né? E o governo fala, pode ganhar, desde que você pague o imposto. Então, o imposto barato é aquele que você paga. O que você não paga, ele sai caro lá no futuro. E essa forma de pensar, de pagar um imposto, eu lembro que na década de 1970, eu lia o jornal lá, a entrevista do Amador Aguiar, o banqueiro, que ele falava em pagar imposto de renda, e aquilo ficou na minha cabeça, mas eu demorei para entender o que, que era pagar o imposto, né? Por quê? Porque a cultura, o costume dizia assim de não pagar, não pagar, não pagar. E aí tem uma coisa interessante que saiu agora no dia 3 de abril. Melhor abrir. Índice de percepção da corrupção no mundo. Não sei se alguém já viu isso.
do Instituto Transparência Internacional, The Global Coalition Against Corruption, sediado em Berlim, é o Movimento Global contra a Corrupção. É uma lista interessante, olha só. Os primeiros 10 colocados, a lista tem 180 países, o índice de percepção da corrupção, ou seja, como é que o povo vê o seu país, ou o Instituto pela pesquisa, né, é mais corrupto, menos corrupto. Então, os primeiros melhores do mundo, Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia, Noruega, Singapura, Suécia, Suíça, Holanda, Alemanha, Irlanda. Esses são os 10. Não tem novidade nesses 10 países, né? Agora, dos 180 ao último, os 10 últimos, Somália, Síria, Sudão, Venezuela, Iêmen, Líbia, Coreia do Norte, Haiti, Guiné Equatorial, Burundi, são os 10 últimos colocados na percepção da corrupção. Também, aparentemente, não tem tanta surpresa nessa lista. Onde fica o Brasil, né? O Brasil fica em 95º. Graças a Deus, pelo menos nós estamos no meio. Dos 180, metade é 90, né? Então, estamos ligeiramente abaixo da metade. 95, 95º. Argentina, 94, ficamos abaixo da Argentina ainda. Nós estamos um pouquinho melhor do que a Etiópia, com 96º. Colômbia, 92. Olha só. Uruguai, que é pertinho nosso, vizinho nosso, 17º. Antes do Japão, 19º. Olha só, isso aqui é surpresa. Estados Unidos, 24º. Israel, 31º. Agora, Bolívia, 126, México, 128, Paraguai, 138. Esse daí está lá embaixo, está no último quadrante, né? E a Rússia, 139. A Rússia mesmo, viu? Agora, por que eu estou falando isso? Porque esse estudo, ele mostra, eu não preparei o gráfico aqui, ele mostra, imagina só, uma reta crescente da esquerda para a direita, uma curva de transparência. E uma outra curva vermelha, que ele desce no sentido diagonal, assim, da esquerda para a direita, a curva da corrupção. Então, esse estudo, ele diz assim, que a corrupção, ele está diretamente ligado com seu grau de transparência. Então, quanto mais transparente é uma sociedade, menos corrupção. E quanto mais enrolado na transparência, maior é a corrupção. Então, isso parece ser uma lógica bastante simples, né? E por quê? Porque a gente julga a atitude do governo, das empresas, dos vizinhos, etc. Mas eu acho que a corrupção começa dentro do coração de cada um. A nossa transparência, a nossa forma de pensar, não dá para sair de transparência baixa para, agora vou fazer tudo transparente, tem que tomar muito cuidado com isso, mas ter como alvo o eu transparente, pouco a pouco, para que a minha família, a minha vizinhança, a minha cidade, e ele vai propagando de pouco em pouco para que o país todo ganhe um pouco mais de transparência a cada dia que melhora. E aí, quem sabe, a corrupção é inversamente proporcional. Quanto mais transparente, mais exigência nos órgãos públicos, né? E a corrupção vai diminuindo. Essa ideia de vou combater, querer correr atrás da corrupção, isso pode dar Sérgio Moro aí, né? Pode querer acabar com a corrupção e a coisa ficar pior ainda. A melhor forma de acabar com a corrupção é a gente lutar para transparência. Mas não é só o governo, não. A gente fala do governo, mas eu fico fazendo maracutaia para não pagar imposto, né? Já estou no inferno também, do mesmo jeito. Chega, né? Mas é interessante essa parte aí. Vamos lá, então. Viu, Paulson? Alguém quer Viu, comentar Paulson? alguma Depois, coisa? Oi? não, só se puder depois compartilhar o link dessa referência aí para eu poder, para a gente poder dar uma olhada, tá? Ô, nega, por favor, viu? Ah, vou colocar no Se grupo tiver disponível. o Isso, link. por Eu acho que é favor. o próprio relatório. Eu baixei em PDF. Ele já. Só que Tá, eu por procurei favor, agora de melhor manhã, não ainda. sei onde é que foi.
Ele está lá a Não, assim que 180 possível. listados. Maravilhoso aquilo. Muito obrigado. Obrigado, Ah, cara. só para ver quem está pior do que o Brasil, né? Daí a gente fica satisfeito. Vamos lá, tema de hoje: atingir a essência. Então, a gente tinha falado inicialmente na abertura, né? O carpinteiro que alcança a excelência, não só o carpinteiro, mas como, né, o médico experiente que percebe o sintoma, aquele sintoma que nem aparece no exame. Ou então é um médico que ele percebe sem fazer exame. Isso é um nível né, atingir a essência. Uma vez eu assisti a palestra do Dr. Tufik Matar. Ele falou que estava no pronto-socorro uma vez, assistindo, olhando aquele médico residente novato, né? Que atendeu um caso, um paciente prestes a ter infarto, derrame, alguma coisa assim, né? E fez o exame, olhou, viu alguma coisa, disse que ele dispensou, falando, você não tem problema, não. Aí o Matar falou, olha, você chama o paciente de volta. Ele chamou ele de volta já saindo na rua, e quando o paciente voltou, ele pegou o bisturi e disse que cortou o pulso dele. Nossa Senhora! Esguichou sangue para tudo quanto é lado, falou, deixa sair sangue para diminuir a pressão. Você estava prestes a ter infarto ou derrame, qualquer coisa. Ele contou essa história aí, foi um negócio chocante. Como é que um médico tem tanta certeza? Se um novato faz um negócio desse, ele vai preso, né? Vai cortar o cara? Né? Ou então, o próximo, sacerdote que compreende a aflição do fiel, antes mesmo dele falar, é só de bater o olho no paciente, no fiel, né? O paciente do sacerdote é o fiel. Ele percebe a angústia que ele está vivendo, né? Não sabe qual é a angústia, mas ele sabe o problema que está vivendo. Porque esses são níveis de excelência em cada profissão. E profissão não precisa ser médico, sacerdote, lá no alto. Pode ser, por exemplo, uma costureira. Costureira que ganha mão na máquina faz coisas que pessoas comuns não conseguem fazer. Leva anos para ganhar aquele tal de mão, para tirar a costura de uma peça com curva, né? Não é qualquer um que consegue fazer. São anos de experiências. Talvez é isso daí. Ou aquela confeiteira de bolo que sabe, né, consegue fazer o bolo, lógico, seguindo a receita. Quer dizer, a outra pessoa seguindo a mesma receita, o bolo não fica daquele jeito. Leva algum tempo. Que é o tempero do caldo de feijão que a nossa vovó faz, né? Diz que leva 30 anos para ficar o tempero do feijão gostoso. E é verdade. 30 anos depois, aquela moça vira dona de experiente, né? Dona de casa experiente. E o sabor fica excelente. Mas vamos lá. O vídeo de hoje tem 12 minutos, é um pouquinho longo, né? Vamos entrar no vídeo e a gente faz a discussão depois. Expresso da seguinte forma o item atingir a essência na caderneta de filosofia da Kyocera. Podemos assimilar a verdade ou a essência dos fatos quando atingirmos o âmago de uma determinada coisa. Atingir o âmago é dedicar-se de corpo e alma em uma determinada coisa, até chegar a algo que seja a sua essência. Quando realizada, essa experiência é aplicável também em todas as outras coisas e situações. Por isso, por mais insignificante que pareça o trabalho que nos fora destinado, devemos considerá-lo como nossa vocação e nos dedicarmos a ele de corpo e alma. Se continuarmos a nos esforçar nesse trabalho, certamente chegaremos à sua verdade, à sua essência. Uma vez assimilada a essência da coisa, saberemos emanar livremente a nossa força para quaisquer propósitos e em quaisquer situações. Perseverando no perfeccionismo com muita seriedade e acumulando modestos esforços continuamente, ao longo do tempo se consegue atingir a essência das coisas. Penso que devo iniciar a explicação em como podemos atingir a essência das coisas. Anteriormente, falei sobre persistir com o perfeccionismo, empenhar-se com seriedade no trabalho e acumular esforços modestos. Na verdade, se praticarmos esses 3 itens, conseguiremos atingir a essência das coisas.
Quando persistir com o perfeccionismo, empenhando-se no trabalho no decorrer do tempo, 3, 5, 10 anos, consegue-se atingir a essência das coisas. É o mesmo processo em que um monge do Zen budismo atinge o estado de iluminação através da meditação Zen. Nessa escola budista, além de meditarem, os monges limpam, cozinham, preparam o banho, cultivam seus próprios alimentos. Tais atividades são praticadas dia a dia como asceses, com igual valor de uma meditação. Em outras palavras, empenhar-se em um determinado trabalho já é uma ascese. Por exemplo, mesmo no simples preparo de uma refeição, realizam compenetradamente, retirando todos os pensamentos distrativos e perturbadores. Isso, ao final das contas, leva-os ao estado de iluminação. Significa que não basta meditar dia e noite, dia após dia, como fez o monge Dharma para atingir o estado de iluminação. Mesmo eu, acredito que consegui atingir a essência de algo depois de me empenhar muito na pesquisa para desenvolver a cerâmica fina e na administração da empresa. Certa vez, fiquei impressionado quando assisti a uma entrevista na TV com um carpinteiro especialista na construção de templos, santuários e palácios imperiais. Era um senhor de 60, 70 anos de idade que ingressou nessa profissão assim que concluíra o primário. Ele estava debatendo com um professor universitário. Sua argumentação era tão maravilhosa que deixava o professor sem respostas. Há este lema japonês: atingir a excelência em arte. No caso dessa pessoa, comprovou-se que atingir a excelência no trabalho de carpintaria não se resume a construir templos maravilhosos, mas tinha a ver com erigir sua própria humanidade, tão maravilhosa quanto a construção. Em outras palavras, senti que uma pessoa que atingiu a excelência em uma determinada arte, que atingiu a essência da coisa, possui também algo que o conduz às mais diversas coisas. Lembro-me de que, naquele momento, pensei que eu precisava me esforçar mais para atingir esse estado de excelência. Aquele que atingiu a verdadeira natureza das coisas possui um ar diferente, possui uma personalidade maravilhosa, mesmo sem uma escolaridade superior. Outro dia, foi realizado um seminário com o lema Liderança, Criatividade e Senso de Valor no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais dos Estados Unidos. O seminário foi proposto pelo Sr. Abshire, que também foi embaixador da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele se sentiu estimulado ao ler o meu livro, For People and for Profit, do Novo Japão, Nova Gestão, e propôs realizar o seminário para discutirmos mais a fundo sobre o tema Qual a postura de um líder? Atendendo à sua solicitação de realizar o Luncheon Speech nesse seminário, dirigi-me até Washington. As pessoas dos Estados Unidos, preocupadas com o seu país, levantaram a questão do então presidente Clinton, o que gerou dúvidas quanto à qualidade de um líder que representa uma nação e, ao mesmo tempo, com um certo temor acerca da situação vigente da liderança americana, o que os levou a pensar a respeito de como deveria ser a postura de um líder. Mencionei algumas qualidades indispensáveis de um líder no livro que citei há pouco, sob o título de A Postura Ideal de um Líder. Propositalmente, porém, não toquei no conteúdo do meu livro e citei no início do meu discurso a teoria da personalidade. A pessoa consegue ser líder porque possui personalidade respeitável, abordando em seguida como é possível formar uma personalidade como essa. Devemos atentar aqui, porém, ao fato de que a personalidade não é algo sólido e imutável. Ela sofre, sim, alterações, ou seja, a personalidade muda. Por exemplo, uma pessoa muito séria, com personalidade respeitável, depois de se tornar líder, tem a sua personalidade totalmente mudada, por ser muito adulado pelas pessoas, tornando-se até mesmo arrogante. Por outro lado, aquele que, quando jovem, era inescrupuloso e praticava o mal, fazendo sofrer as pessoas mais próximas, mas despertou ao atingir a idade madura e se regenerou, tornando-se maravilhoso de personalidade. Desta maneira, a personalidade muda de acordo com a circunstância e as condições em que vive. Então, é possível formar uma personalidade sólida e imutável? No meu discurso, falei sobre Sontoku Ninomiya, uma das personagens citadas no livro Japoneses Representativos, do escritor Kanzo Ishimura.
Sontoku Ninomiya era um agricultor da era Edo, do Japão, que se empenhava no seu trabalho desde manhã cedo, ainda com a última estrela no céu, até a chegada da primeira estrela ao entardecer. Não era uma pessoa instruída, apesar de talvez ter estudado um pouco por Terakoya, o sistema educacional da época voltado à população da camada social inferior. Entretanto, com apenas uma enxada e um arado, ele conseguiu a grande proeza de transformar a vida miserável dos agricultores da aldeia rural para uma mais decente e rica. Os senhores feudais de diversas regiões do Japão, ao ouvirem a proeza de Sontoku, passaram a convidá-lo para reestruturar e ativar as aldeias empobrecidas e extenuadas de seus respectivos feudos. Atendendo aos pedidos, Sontoku dirigiu-se para diversas regiões e transformou as aldeias pobres em prósperas, tornando a vida dos agricultores mais abundante. Essa notícia chegou até o shogunato Tokugawa, que por sua vez convidou Sontoku ao seu castelo. O escritor Kanzo Ishimura descreveu assim o ocorrido. Sontoku, que era um simples agricultor, nascido e criado numa família pobre, sem nenhuma instrução, subiu ao castelo vestido como um samurai e conversou com os comandantes militares. Seu comportamento, o conteúdo da conversa, tudo era magnífico. Em outras palavras, a personalidade se forma com muita dedicação no trabalho e não através dos estudos, nem com a leitura dos livros. Encerrei assim o meu discurso. Deve-se escolher como líder, para qualquer que seja a organização, aquele que tenha formado a sua personalidade no decorrer de seu máximo empenho em uma determinada atividade. Se assim fizerem, certamente não correrão o risco de que ele conduza o grupo à infelicidade. Hoje, estou diante dos senhores falando sobre assuntos que até parecem um sermão, mas tudo o que falei aqui não são assuntos que estudei com minha especialização. Eu só pesquisei sobre a cerâmica, produzi, vendi e administrei a empresa nesses 44 anos. Mas quando atingimos a essência de alguma coisa, tal experiência vale para milhares de outras coisas, como está mencionado na caderneta de filosofia da Kyocera. Na verdade, não sou um indivíduo que tenha uma qualificação ou título específico para ir a Washington falar diante de milhares de cientistas e burocratas, intelectuais americanos. Sou um simples ser humano que se empenhou, sem enjoar, no modesto ofício de produzir cerâmica durante 44 anos ininterruptos na cidade de Kyoto. Mas o que consegui assimilar disso também vale para Washington, o centro dos Estados Unidos. A meu ver, seria exatamente a universalidade da experiência de atingir a essência de algo que se corresponde com as mais diversas coisas. Mesmo no Japão, quando faço algum pronunciamento nas organizações econômicas, seus integrantes respeitam o meu ponto de vista, embora não tenha estudado especificamente sobre essa área. Esse respeito não veio porque eu tenho alguma autoridade, mas porque as palavras de quem atingiu a essência de alguma coisa, empenhando-se de corpo e alma, contêm a verdade, mesmo que ínfima. Assim eu acredito. Embora tenha dito uma coisa, penso que é de fundamental importância trabalhar com total dedicação até alcançar a essência das coisas. Mesmo entre os administradores, aqueles que herdaram o negócio de seu pai, outros que iniciaram as atividades assumindo riscos nos mais diversos ramos, como, por exemplo, dos transportes, de tecelagem, do varejo, etc. Mas se é desejo fazer algo diferente, sem ficar somente naquilo que faz hoje, o mais importante é gostar do trabalho e utilizar de sua criatividade e da engenhosidade em cada dia, sendo que o de amanhã deve ser melhor que o de hoje, e o de depois de amanhã melhor do que o de amanhã, e continuar essa prática por longo tempo. Outro dia, numa entrevista de TV, falei o seguinte: desde que me formei na universidade, parece-me que nunca andei o mesmo caminho, ou seja, a cada dia parece que caminho por um novo caminho. Apesar da expressão caminho acostumado, ao relembrar a minha vida, parece-me que eu nunca passei duas vezes pelo mesmo caminho. Podemos considerar aquele que se formou em uma universidade de primeira linha e que ingressou numa boa empresa como indivíduo que passa de automóvel por um caminho asfaltado. Comparado a ele, eu tive que caminhar por trilhas estreitas entre os campos de plantio, pois não tinha permissão para andar no caminho asfaltado. Essa trilha cheia de lama era escorregadia, além do que nela surgiam cobras e sapos.
Havia também pequenos riachos e bosques, ou seja, havia vários obstáculos no caminho. Assim, precisava removê-los ou contorná-los para poder seguir adiante. Acho que nesses 44 anos, caminhei desbravando uma trilha por onde ninguém havia passado. Além disso, acredito que durante todo esse tempo nunca olhei para trás. Por isso, nunca me envolvia com pensamentos como aquele riacho era gostoso, vou voltar mais uma vez para caminhar ao seu redor. Parece-me que sempre caminhei por um caminho novo, sem nunca parar ou voltar para trás. Agora, então, vamos lá abrir a sessão de discussão em grupo. Acho que vou começar pedindo o comentário do seu Itagaki, já que seu Takano não está. Pedir para o seu Itagaki fazer a abertura aí. Bom dia. Ok. Bom, bom dia a todos. Esse capítulo atingir a essência, para mim, encaixaria muito bem aquilo que eu sempre penso na administração da minha empresa do dia a dia, né? E na Morisan começou o seu ágito, afinal de contas, só uma palavra, para uma palavra só, é ser feliz todo mundo, né? Todo mundo, nesse caso, todos são empresários, né? Agora, felicidade é um conceito diferente de cada pessoa, mas nesse universo que nós estamos aqui, todos são empresários, responsáveis de cada empresa. Aí, referindo à felicidade, o que é felicidade para nós? Por exemplo, para mim, a minha felicidade é sustentabilidade de minha empresa. Manter minha empresa tudo certinho, sem ter muitos problemas, sem ter muitos abacaxi. Mas para isso, e na Morsan sempre fala que a postura de empresário é muito, muito importante. Então, esse capítulo, para mim, indica que como é que nós podemos elevar a personalidade que sempre exige para ser um empresário, né? Personalidade. Antes de qualquer, assim, know-how de administração, eles acham muito importante, essencial, personalidade, postura de cada empresário, né? Agora, como que nós vamos a elevar alma, que sempre ele fala? Lendo Bíblia, com certeza não vai conseguir isso. Então, meu ponto de vista é que realmente a se dedicar, trabalhar arduamente cada um de nossos trabalhos. Seria uma palco onde podemos atingir nosso objetivo. Então, para isso, não tem muito segredo. Outro dia eu conversei com um gerente de uma empresa que meio, não é falido, né? Que está tendo muito problema, prejuízo todo dia. E apareceu um investidor japonês que mora no Japão, não é Brasil, investiu nessa empresa porque para ele achou muito interessante continuar essa empresa no mercado brasileiro. E a pessoa que eu conversei não faz parte da diretoria, ele é apenas responsável de um departamento, mas tomando saque com ele, me mostrou uma preocupação muito grande, porque esse novo investidor se chama presidente dessa empresa, nominal, né, que não está aqui no Brasil, está mandando dinheiro do Japão para o Brasil. E esse meu amigo falou que foi o investidor, novo presidente, contratou uma consultor, né, um gerente, como um gerente. Mas hoje, depois de um ano e meio, esse diretor, novo gerente, prometia para o investidor que eu vou recuperar todos os prejuízos da empresa dentro de um ano e meio. E esse período de um ano e meio já passou. O que está acontecendo agora? Esse gerente colocou a parente dele dentro da empresa e filho dele parece que tem um consultor que parece que cuida 12, 13 empresas, uma coisa incrível. Eu não sei detalhes, né? Porque eu não gosto muito de consultor. Prejuízo ainda piorando. Então, meu amigo, onde ele trabalha nessa empresa, está desesperado, né?
E esse construtor o que está fazendo é uma campanha colocando bicicleta eletrônica como prêmio e chamando uma atenção para assim, consumidores para essa empresa. Não sei direitinho, mas olha, é muito longe o que esse consultor e novo gerente está fazendo dentro da empresa. Inovação sempre fala aqui também, persistir com perfeccionismo, né? Acumular esforços modestos. Tática que ele está fazendo nessa empresa é totalmente diferente, fora do que nós estamos aprendendo aqui na Selvagem. Então, eu acho que não tem muito segredo para administrar as empresas, continuar, continuar esforços modestos, aquelas coisas pequenininhas, não assim, pensar uma coisa milagrosa, que não existe isso aí, né? Então, tudo isso, eu acredito que esse capítulo ensina para a gente como é que é interessante você perseguir, aperfeiçoar seu próprio trabalho, sem pensar uma coisa assim milagrosa. Não existe isso aqui na administração, tá? Então, realmente eu concordo totalmente em que a personalidade de cada empresa é extremamente importante. Isso só pode atingir para nós é continuar fazendo aquele serviço do dia a dia com mais seriedade em cada um de nossos ramos. Ai, obrigado, seu Itagaki. É, pegando um pouquinho carona no comentário, eu presenciei algumas vezes empresas falindo para facilitar o entendimento. A empresa em prejuízo constante, né? A empresa em decadência, ele faz qualquer coisa para gerar caixa, né? Inclusive vender barato, vender com desconto, faz promoções, que do ponto de vista do correto como ser humano, é totalmente contra. Quer dizer, que o ser humano em desespero, ele abraça a escuridão, né? Vira as costas para a luz. Agora, vai falar o quê? É a mesma coisa pegar alguém que está doente e falar, pense na saúde. Mas como é que eu vou pensar na saúde e eu estou doente? Você está doente porque você não pensa na saúde, né? Então, que quando uma empresa entra numa fase de geração de caixa negativa, é porque a harmonia do coração, ele já tem alguma coisa errado, né? E aí, se está errado, eu tenho que corrigir o que está errado. Mas na tentativa de corrigir o que está errado, se eu não paro para enxergar, se eu não paro para perceber, a tendência é de piorar fazendo o negócio, que nem o caso lá de vender mais barato, vender com desconto, né? Acaba piorando mais. Nesse meio tempo entrou Eduardo Yamamoto, né? Bom dia, seja bem-vindo. Noah Takematos de Brasília também, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Agora, na sequência aqui, a Mauri, como é que é atingir a essência aí em Pilar do Sul aí? Bom dia a todos. Bom dia. O que eu entendi que do texto, né? Ele tem bastante relação, até a gente estava, aqui na empresa estava estudando essa semana aqui, o texto Atenção Voluntária e Tomada de Decisão, né? E a gente eu fiz a relação lá em relação à fórmula do sucesso do namoro, né? Que é capacidade versus entusiasmo versus maneira de pensar. Essa fórmula focada nessa abordagem que o Namori falou também em relação ao Kaizen, né, que é a ferramenta da melhoria contínua, ele fala lá que o que ele pode contar para nós, pelos seus livros, pelas suas palestras, o que ele fez lá na palestra dos Estados Unidos, foi o que ele aprendeu em 44 anos, todo dia fazendo a mesma coisa e evoluindo de maneira simples, lenta, mas constante, né? E isso que a gente percebe também em todas as pessoas que têm sucesso verdadeiro, né? E eles são muito bons na essência deles, né? E o trabalho da essência realmente a gente gostar do que faz, né? Até na filosofia da semana passada aqui, que seria o gostar do que faz, né? Por exemplo, a gente coloquei no texto lá que a gente, por exemplo, na reunião com os motoristas aqui, essa abordagem do gostar do que faz com um futebolista, por exemplo, né? E quando a gente fala assim, um jogador de futebol,
quando a gente vê ele lá na TV, lá, por exemplo, né? Uma pequena parcela do real serviço dele, né? Do trabalho dele, que é treinar, 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 dar entrevista, assistir preleção de técnico, conversar com a imprensa, conversar com o empresário, academia, né? E o ato de jogar futebol mesmo, televisionado, é 1%, 0,5% do trabalho dele. Ou seja, por exemplo, quando você vê um surfista profissional, né? O ato dele estar no mar lá surfando também é 2% do tempo dele. E a maior parte do tempo dele é aeroporto, por exemplo, né? E se ele não gostar do que faz e não tiver paciência lá desse trabalho de evolução, ele não consegue ser um ótimo surfista, um ótimo futebolista, né? E tem vários exemplos de pessoas que têm um alto potencial, têm uma capacidade enorme, mas não tem aquele entusiasmo de treinar, de fazer o básico bem feitinho lá, de acordar igual o agricultor, que o Namori cita lá, né, de começar a trabalhar com as estrelas, né, e terminar a trabalhar na hora que volta à noite, né. Um ato de você realmente estar com esse entusiasmo, essa maneira de pensar da evolução contínua, do trabalho do longo prazo, realmente para buscar esse sucesso verdadeiro, é que realmente a gente busca aí e consegue atingir a essência, né? Que realmente a essência é essa visão no longo prazo. Se a gente for imediatista e quiser resultado rápido, a gente não consegue atingir a essência. Minha visão é isso aí. Obrigado, Amaury. Vamos lá, em seguida, seu Eurocouto. Vamos ouvir a opinião do seu Euro. Vamos ver se não vai falhar o que eu E- estou falando. Se falhar, vocês me avisem, por favor. Tá. Eu prestei muita atenção no que o senhor Inamori falou e no que você, Paulo, falou no início da transparência. E transparência na vida é fundamental. Eu acho que o senhor Inamori é sempre muito sincero. Essa palavra, para mim, é importante. Ser sincero. Porque a sinceridade faz com que a gente atinja a essência. E eu vou explicar por quê. A palavra sincero vem do latim. Os romanos antigos passavam cera mesmo, sabe o que é cera? Sim, sim. Para tampar os vasos onde havia o conteúdo das riquezas. Eles colocavam as riquezas dentro de vasos, as moedas, as riquezas, as joias dentro dos vasos. Eles passavam cera nos vasos. E daí, de uma época para frente, esses mesmos romanos começaram a tirar a cera dos vasos justamente para olhar a essência dos vasos, olhar dentro dos vasos, olhar a sua própria riqueza. Então, o sem cera, sincera, é uma palavra latina que significa conseguir atingir a essência, conseguir observar o conteúdo do nosso coração, vamos dizer assim. Então, o senhor Inamori, em todas as lições, não somente na lição de hoje, ele sempre consegue ser sincero. Ou seja, ele tira a cera do vaso dele e ele mostra como a coisa funciona. E tem tudo a ver com o que você expôs no início, né, da transparência. Nós temos que ser transparentes. Pagar impostos e ter uma vida aberta para com as pessoas próximas de nós é a melhor coisa. É a busca da felicidade e é o encontro da felicidade. Essa é a minha opinião. A gente tem que ser sincero, transparente. Muito obrigado. Obrigado, seu Euro. A palavra essência, né? Essência, o oposto da essência é a aparência, né? A forma e o conteúdo, né? A essência e a aparência. Isso é uma coisa para a gente pensar. A sociedade hoje vive muito de aparência, né? A forma externa acaba confundindo e muitas vezes as pessoas acabam dando mais importância ao que veste do que interno. Eu costumo dizer que os carros modernos ficam cada vez melhores por fora, né? Mas quem dirige dentro, nem tanto. É a forma e o conteúdo. Mas vamos lá. Hoje ninguém levanta a mão. O frio faz com que, né? Juliana, você quer falar alguma coisa, Juliana? Bom dia, Bom dia. Paulo.
Bom Juliana, dia. me dá um segundinho só. Com Seu certeza. Itagaki, a Juliana, ela falou da outra vez que foi indicado pela Nathalie, né? De Seattle. A Nathalie de Seattle é a filha do Seki-san. Ah, Foi. A Juliana é terapeuta, né, Juliana? Lá de Ribeirão Preto. Vamos nossa, lá, pode ir. Isso mesmo. Bom dia a todos. Bom dia. Posso falar que eu fico assim muito impactada aqui com tanto conhecimento que eu recebo aqui de vocês. E até assim, fico até para organizar minhas ideias. O que me tocou muito são várias coisas aí de todo esse pensamento profundo que vocês estão trazendo. E o senhor Paulo falou sobre a essência e a aparência, esse que casou muito que eu fiquei pensando, né, com a minha experiência como bailarina, como terapeuta corporal. Eu trabalho muito também com atletas que buscam alta performance, né? Então, lutadores de MMA. E eu vejo que até hoje a nossa sociedade, e como eu trabalho indivíduo, eu vejo que o indivíduo na verdade, é a nossa sociedade, né? Você entender o indivíduo, você entende toda a sociedade, o que está acontecendo. E eu vejo muito uma busca, o oposto que é ensinado na filosofia Kyocera, pelo menos aqui no Ocidente, a busca pela alta performance, pelo resultado, custe o que custar, no pain, no gain. A gente é alimentado por isso, os prazos, né? Então, quando a gente fala, a gente tem que ter no nosso tempo, não pode ter pressa, mas até me parece que não é a natureza humana não ter pressa, a gente buscar o imediatismo. Onde que eu quero chegar com esse raciocínio? Que a busca pelo perfeccionismo, quando a gente tem essa filosofia da Kyocera, eu vejo que é a busca que eu tive que fazer na minha dança e me tornei terapeuta corporal porque eu estava machucada. Então, quando a gente se ferra toda na empresa também, se ferra tudo, deu tudo errado, estou devendo tudo, ou eu vou continuar errando e vai só piorar, ou agora eu vou ter que olhar para dentro. E daí entra a transparência. Tirar os demônios de dentro, olhar, cara, olha isso aqui está errado, isso aqui está errado. É doloroso, mas eu acho que é um processo de vida que a gente tem que fazer com a gente mesmo. E eu acredito que a sua empresa é reflexo de você, como você se relaciona com o seu corpo, como você se relaciona com as suas verdades. Eu acredito que isso, você está trabalhando você como indivíduo, olhar com transparência, encarar seus demônios que são dolorosos e buscar ajuda, às vezes, do especialista para resolver. Empresa também. A gente tem que buscar, às vezes, especialistas, porque a gente não sabe. Eu entendi como é grandioso fazer isso, e agora eu entendi o raciocínio desse lugar intuitivo humano de crescer de dentro para fora. E uma coisa que me tocou muito é ele falar que a da criatividade, continuar tendo criatividade, ele não passar pelo mesmo rio, pelo mesmo caminho. E eu fiquei pensando, por quê? Se aquele rio foi tão legal, com certeza ele teve uma epifania nesse pedaço, nesse momento da vida dele, porque todo dia ele tinha epifanias. Todo dia ele encontrava um rio novo, mais bonito, com criatividade. E essa é a arte de trabalhar a transparência, de crescer. E o que eu fiquei pensando muito, que é por isso que passaram-se 44 anos e ele nem viu o que aconteceu, nem viu passar esse tempo. Então, por quê? Porque é apaixonante. E por que que é apaixonante? Porque os pequenos esforços constantes para você olhar, olhando essa transparência, os seus demônios, e tentando cuidar deles, tratar, curar, né? Fez todo dia ele ver um rio diferente, uma paisagem diferente, mais bonita. E daí a gente continua sendo imediatista, porque eu acho que o ser humano é imediatista, a gente quer viver muita coisa numa vida só que a gente não vê o tempo passar, porque, digamos assim, foi divertido essa parte existencial. Eu acho que no fundo a gente deveria fazer isso, ter esse lugar. A criança não vê o tempo passar, né? Quando tá brincando. Quando tá estudando, parece que ele ficou 3 meses lá e só estava 30 minutos. Eu acho que a gente deveria continuar nos alimentando disso, ser um pouco crianças, né? Curtir. Então, eu fiquei realmente muito emocionada. Muito obrigada aí. Obrigado, Juliano. Terapeuta sabe expressar bem o sentimento, né, terapeuta? Essa questão do demônio que tem dentro da gente, né? É o ego que expressa e fica espremendo o Espírito Santo existente. Qualquer vício que nós temos,
Por exemplo, um negócio comum na sociedade, fumar, por exemplo, vício de fumar. É uma coisa que simplesmente, né, das trevas, você vira para o lado da luz e começa a caminhar, fala, não vou fumar mais. É uma coisa tão simples de fazer, mas para quem não fuma, né? Quem está fumando, né, ele tem mil justificativas, argumentos, reúne as coisas para justificar a atitude dele, sabendo que aquilo agride. Então, o que acontece com o nosso questionamento, nossa consciência, quando sabidamente a gente sabe que agride, mas eu penso que qualquer hora posso parar, mas eu continuo. O ser humano é um bicho complicado, não é? Falar dos outros eu sei que é muito fácil e é bom, né? É sempre dos outros. Agora, o meu vício, nossa senhora, não é uma coisa tão simples, não. Não era um vício, por exemplo, faz décadas, todo mundo fala, médico principalmente fala assim, precisa andar mais, precisa andar mais. É só andar já é andar mais. Então tá bom, andar é bom, andar é bom. Mas nunca caiu ficha sobre por que tem que andar, né? Faz bem, mas o que faz bem? Até que este ano eu estou lendo o livro acho que já falei da outra vez também, Uronal Zancan, doutor. Ele fala de um jeito que fala, nossa, é isso. Aí eu comecei a andar, porque começou a fazer sentido. Olha só, mas eu levei 40 anos. Ainda bem que não morri, né? E isso está fazendo toda a diferença no conseguir dormir à noite, né? Ficar mais tranquilo, porque ele produz adrenalina, serotonina e aqueles monte de nina lá que faz bem para o corpo. E isso é luz que ele expande e diminui a fatia das trevas, né? Então, ansiedade, insônia, ele começa a perder para esse lado do bom. Eu acho que uma coisa bastante parecida com o parar de fumar. Eu paro de alimentar o escuro e caminho em direção à luz. Bom, vamos lá, são 9h55. Hoje, obrigado, viu, Juliana? Dona Yasco, pode comentar alguma coisa de tanta coisa de saúde que nós estamos falando hoje? Olha, é que as pessoas que falaram antes falaram tão bem, eu não sei se eu tenho muita coisa a acrescentar, não. Foram realmente profundos aí na essência, questão da transparência, questão do gostar do que faz, se errar, vamos mudar, eu acho que é isso aí, não tem muito, né? Eu acho que, enfim, queremos fazer melhor, né? Então, a receita é tudo que está sendo falado aqui mesmo. E nunca vai vir nada de mão beijada. Acho que são poucos os que têm opção de fazer o que gosta, mas se a gente for escolhido para fazer algo, vamos entender a essência, né, do que a gente está fazendo. E aí, a partir disso, a gente passa a gostar. Essência realmente é tirar cera, e ir lá no fundo mesmo. Né? Tem que, como é que é? A gente está revendo o nosso processo agora, e então falando não é nem mais 5 porquês, eu não sei quantos tem, 8D, 14 Qs, e sei lá mais quantos números ali para... Mas tudo quer dizer a mesma coisa, não é que tudo quer dizer a mesma coisa, mas cheque tudo e, enfim, vá ali na causa raiz para ver o que é que está permitindo, não, impedindo, né, que a gente consiga realmente ter uma produtividade melhor, atingir a excelência, né? Então, é isso. Eu acho que é esse esforço contínuo que a gente tem que fazer. A gente realmente quer ser uma boa pessoa, um bom profissional. Ok, obrigado, dona Yasco. Seu Teixeira Hiramatsu, alguma palavra? Oi, Paulo. O tempo está acabando, né? Rapidamente, mas pelo que eu consegui perceber do Inamori, né? Realmente é muito profundo e a gente teria que ver mais umas 2, 3 vezes para entender realmente, né? Mas sempre que se fala em excelência, perfeccionismo, essência, eu lembro o fundador da TAM, Rolim Amaro, né? Ele sempre falava, né, que o ótimo é o mal do bem. Isto é, traduzindo isso, que a procura em fazer o ótimo faz com que você nem faça o bom. Quer fazer tão perfeito que acaba não fazendo nem
ou Bom. mais ou menos. Então, ele falava que o importante é você fazer essa procura, mas não deixar de fazer, né? Mesmo sem ter atingido, fazer, mas continuar procurando. Daí vem a filosofia do Kaizen, também melhoria contínua, etc., né? Eu admirei muito o Rolim Amaro, né? Eu ouvi ele falar isso, né? Li também, e como o Itagaki falou aí, da importância da postura empresarial, né? O Rolim Amaro, ele tinha uma postura empresarial muito importante. Ele mesmo falou que era respeitar o cliente. Era em respeito ao cliente que ele ficava na porta do avião para receber os passageiros. Isso era uma demonstração que ele tinha de respeito, né? Não uma vontade de se aparecer, nada, né? Dessa forma, ele procurava conhecer o que o passageiro esperava da gente, dele, né? E procurava antecipar isso, fazer, né? E cada vez melhor. Então, foi essa. Sempre que fala do Inamori, fala da excelência, etc., eu lembro dele. E também, fazendo um parênteses, Paulo, quero falar do imposto de renda. Eu acho que a gente tem que gostar de pagar imposto. Eu gosto de pagar quanto mais imposto, quer dizer que eu estou ganhando mais. É. Exato. Se a pessoa está contente de pagar pouco imposto, é porque não está ganhando muito, né? Joia. Então, o meu chefe, né, o Paulo X, né, quando eu trabalhava, ele falava para mim: Teixum, eu gosto de pagar imposto. Ó, eu posso, se tiver que pagar mais, né, eu pago desde que eu ganhe mais, né? Então, esse é o outro lado, né, do imposto. Então, imposto de renda, né, é uma coisa que não vai mudar, né? O que vai mudar é quanto você vai ganhar. E, em função disso, quanto você vai pagar. Entendeu? É isso. Bem, gente. Certo. Muito obrigado, seu Teixeira. É isso mesmo, né? Se o imposto sobre o ganho de capital é 15%, o Brasil é barato ainda, né? 15% significa que 85% está comigo, né? Então, se eu ganho, né, se eu pago 10 mil reais de imposto, é porque eu ganhei quanto? Se eu pago 15 mil, eu ganhei 100 mil, não é isso? Exato. Agora, se eu pagar de imposto 15 milhões, aí já é outra coisa, né? Eu tô ganhando 100 milhões, é isso? Não precisa ser tanto, né? Mas entre Não ganhar 100 precisa mil ou tanto. ganhar 200 mil, opa, peraí, se eu ganhar 200 mil, então eu tenho que pagar 30 mil, com todo o prazer, né? Agora, o mês que não tem DARF para pagar, fico triste. É isso, né? É isso. Muito bom. Então, a gente pode brincar em torno disso, mas essa forma de pensar sobre o imposto, discutido em grupo, aquilo fica em algum canto da mente, um dia ele vai brotar, mesmo que demore. Por isso que os grandes empresários, pessoas prósperas, eles falam dessa maneira: eu gosto de pagar imposto. Até parece que o cara é um estúpido, né? Mas o estúpido é aquele que se mata para não pagar o imposto e depois paga em dobro. Cada centavo sonegado, você paga 2 e alguma coisa depois, com certeza. Isso se não ficar doente. Muito bem, são 10 horas e 2 minutos. Mais alguém? Tem um chorinho no final aí. Quando chega a hora de sair, é que nem aquela conversa de comadre embaixo do batente, né? 80% do tempo de visita fica de pé na saída. Por quê? Porque é nessa hora que começa a vir as boas conversas. Eu sempre comento aqui que falar não é obrigado, né? Não é obrigado, mas reprimir aquilo que está dentro, falando fala, fala, alguém está avisando, né? Que pode ajudar a enriquecer a discussão em grupo, reprimir essa fala é um pecado. E levar isso para casa pode fazer mal depois, viu? Isso é uma pequena ameaçazinha. Oi, Bruno. Você estava sentindo isso, né? O Espírito Sim, Santo então, está falando, é para falar e você fica reprimindo. Bruno, pode falar, brincadeira. excelente dia a todos. Eu tenho uma pequena contribuição sobre tudo que todos falaram. Eu acredito que
tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com excelência, né? Porque a gente vive, na verdade, de costume. Então, quando a gente está escovando o dente, lavando uma louça, seja o que for, é muito importante que a gente faça com excelência. Porque se a gente faz de qualquer forma, esse pequeno costume, esse pequeno comportamento pode se tornar uma coisa grande e tomar conta de outras tarefas que a gente executa durante o dia ou durante a semana. Isso mesmo, Colocar isso mesmo. isso, falar isso. O que você falou, Bruno, eu estava falando de andar, né? Eu andava por andar. Só que agora eu Uhum. entendi. Você tem que andar para valer. É como se você estivesse chegando em algum compromisso atrasado. E aí, Exato. tanto é que eu machuquei até o pé, eu machuquei. Formou bolha no calcanhar, né? Num Uhum. sapato acostumado. Que isso? Então acho que eu estou andando melhor, né? Você fazer cada coisa comum do dia a dia, fazer com aquela, quem que falou da atenção voluntária, atenção consciente, né? De você Uhum. escovar o dente, de você lavar o prato, de você andar, né? Mas você fazer isso conscientemente, de uma forma em que você foca a atenção nisso, o seu cérebro, ele cria, vê se está certo, novos mitocôndrias. O cérebro, ele entende assim, opa, esse cara está tendo que andar bastante, então, peraí, então tem que fortalecer a musculatura, tem que fortalecer o fôlego cardíaco, né? Então, Uhum. ele cria novas conexões, novos neurônios, novos mitocôndrias que fortalecem o organismo, diz. Olha só, estou estudando, viu, dona Yas? Não sei o que é isso daí. Agora tem que voltar na academia e fazer musculatura e fazer, como é que é, aquele exercício de correr 30 segundos, 1 minuto, aquele de intensa atividade para o cardíaco ir lá em cima antes que dê infarto, né? Para ele, para fortalecer a musculatura. Mas vamos lá, são 10 horas e 6 minutos. Marcelino, quer falar alguma coisa, Marcelino? Você abriu o microfone? Você tem aquele Não, voz de locutor aí, fala aí, ó. não, voz de locutor não. Obrigado, Bruno. Isso se chama HIIT, o que você falou dos 30 segundos aí. Treino intervalado de alta intensidade. Isso, é. Outro doutor falando aí. É só isso? Você vai comentar alguma coisa? Não, é o seguinte, Você é, o faz se- esse é, exercício, Marcelino? bom, faço, Faz? Olha só. faço. Vai viver 100 anos, viu? Tá. Não, eu espero, 99 tá bom. Eu só queria É. compartilhar a tela de um livro que eu tô lendo, que eu acho que tem a ver, é meio que pertinente com o assunto aqui. Você pode permitir para mim habilitar compartilhar minha tela? Deixa eu ver como é que faz isso. Tá, bom, não tem Não, problema, aqui, vai. ó, múltiplo, vai, coloca aí, acho que tá. Vê se consegue. Vamos lá. Estão vendo o livro aí? Tem, Sem Limites. Isso. Jim, É, eu estou lendo esse livro aí, sim. e, vamos assim, o livro, na verdade, tem um viés de autoajuda. É um livro esse negócio de autoajuda faz um bom tempinho que eu não tenho muito estômago para ler, mas esse livro eu achei particularmente interessante. Esse Jim Quick aí, ele é um rapaz aí, um palestrante famoso aí, nunca tinha visto, ainda não tive a oportunidade de ver aí no YouTube, mas é que eu tô terminando de ler o livro dele. Tá. A história dele é assim: ele, quando criança, sofreu um acidente sério na escola, né? E foi um dano meio sério, assim, ele teve muita dificuldade de aprendizado. Basicamente, ele teve que se esforçar muito para, de repente, começar a aprender e tal. E essa disposição dele de querer aprender as coisas, tal, não sei o quê, tornou ele, assim, uma pessoa, assim, meio fora da curva, no sentido de ser especialista em leitura dinâmica, aprendizagem rápida, essas coisas aí. Então, basicamente, ele é um palestrante especializado nisso daí. Não tive a oportunidade de ver nenhum filme dele no YouTube ainda, mas eu gostaria só depois de compartilhar esse livro aí, que acho que vale a pena a leitura aí para vocês aí, né? Eu Ok. fiquei pensando no que a Juliana falou do balé lá, tipo, ela começou a fazer balé porque estava toda ferrada, alguma coisa assim. Basicamente, ele teve que aprender a aprender porque ele estava todo ferrado também, que ele tinha uma série de limitações que o superar, tá bom? Essa é a minha contribuição de hoje. Ok. Obrigado, Marcelino. Esses Ok. eventos que acontecem de machucar, de ficar estrupiado, são avisos do céu. É bom a gente agir antes que aviso venha, né?
porque o terceiro aviso pode te levar. Muito bem, 10 horas e 9 minutos. Para gravar isso tudo, né, não perca a oportunidade de você ler o texto de mais uma vez, ou assistir o vídeo mais uma vez, porque grava de uma forma privilegiada depois de 1 hora discutindo. Sempre recomendo isso. Nossa próxima reunião é no dia 17 de junho, nossa 30ª reunião. O tema é Seja o Centro do Redemoinho, página 139 do livro Filosofia Kyocera. Muito obrigado pela participação de todos hoje. Vamos encerrando, então, a nossa 29ª reunião de estudo de filosofia. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até. Pode abrir o microfone agora. Tchau, pessoal. Tchau, Bom Tchau, tchau. semana para vocês. Bom Tchau. dia. Tchau. tchau. Até mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Eduardo Bom dia Yamamoto, aqui, Márcia direto de Belém do Yamaguchi. Pará. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço para sua mãe, viu? Tchau, tchau. É mãe, né? Tchau, Ronaldo Pessim. Tchau, tchau. É a sobrinha, né? Tchau. Minha terra. Tchau, tchau. Obrigado. Deixa eu fazer tchau, abate. Isso. Cadê a imagem? Solta a imagem. Essa está sendo treinada Peraí. muito cedo. Para, faz tchau. Ah, tá bonito.